Se você já usa o After Effects há algum tempo, provavelmente já teve que usar expressões. Mas como reproduzir isso no Calvary? Na maioria dos casos, a resposta está nos behaviors, e hoje eu vou mostrar como replicar as 6 expressões que eu mais uso no meu dia a dia. Deixa nos comentários qual expressão você mais usa no After e quer ver no Calvary, e se esse conteúdo te ajudar, já deixa o like e se inscreve no canal. Vamos começar pelo famoso wiggle, bastante utilizado na posição, rotação e escala, que faz tremer ou chacoalhar de forma orgânica. No Calvary, eu vou utilizar o Noise Behavior, e para demonstrar, vou conectá-lo no parâmetro Position de uma camada de texto. Na janela de atributos, nós temos vários parâmetros de ajuste. Os principais são o mínimo e máximo, que vão definir o intervalo de variação da posição. A frequência vai controlar quantas vezes esse valor vai mudar. Você também pode utilizar o seed para alterar a sequência aleatória do movimento. E o time scale para deixar tudo mais rápido ou devagar. Além disso, você tem vários outros parâmetros. Você também pode mudar o tipo de ruído. E conforme você ajusta as propriedades, você consegue visualizar o formato desse ruído em tempo real. Da expressão time, o equivalente no Calvary é o Frame Behavior. Com ele, você cria animações contínuas baseadas no tempo. Eu vou conectá-lo na posição da camada, mas dessa vez só no eixo X. Isso vai mudar o valor de forma contínua durante toda a composição. O parâmetro Value controla a velocidade. Quanto maior, mais rápido. No parâmetro Start Frame, eu posso definir o momento em que essa animação vai começar. Eu também posso conectar esse mesmo behavior em outra propriedade, nesse caso, a rotação. E aqui aparece algo interessante. No Calvary, quando você tem uma conexão, você pode adicionar uma expressão, clicando com o botão direito no atributo e escolhendo Add Expression. Diferente do After Effects, as expressões no Calvary servem principalmente para operações matemáticas, e você não consegue conectar nenhum outro valor. Nesse exemplo, eu gostaria de diminuir a velocidade da rotação, então vou digitar /2. Da expressão Loop Out no After Effects, nós não temos um behavior equivalente. Nesse caso, o looping você consegue fazer na própria linha do tempo. Você vai selecionar o keyframe, clicar com o botão direito e você vai ter as opções Loop Before, que seria o Loop In, e Loop After, que seria o Loop Out. Você também tem algumas opções, por exemplo, de Looping, que vai reiniciar a partir do primeiro keyframe, Looping with Offset, que vai fazer esse loop a partir do último keyframe e vai acumular esses valores, e o Oscillate, que seria equivalente ao Ping Pong, que vai fazer um movimento de vai e volta entre o primeiro e o último keyframe. E se eu quiser pausar esse loop, você pode utilizar um Value Behavior. Nesse caso, vou copiar a animação e animar o parâmetro Strength. E o Posterize Time, para você conseguir aquela estética de frame a frame, diminuindo ou aumentando a taxa de quadros de uma forma independente. Para fazer isso no Calvary, eu vou utilizar o Round Behavior. Vou animar o valor e também ajustar a curva de animação utilizando o Graph Editor. E aí é só ajustar o valor do parâmetro Rounding. Essa dica veio do Pepco. Vou deixar o link para vocês do vídeo se você quiser ver outras formas de fazer esse mesmo efeito do Posterize Time. Eu utilizo bastante também a expressão random, que vai gerar um número aleatório dentro de um intervalo.
No After Effects, sem o Seed, o valor vai mudar a cada frame e você pode utilizar o Seed Random para estabilizar esse movimento. No Calvary, temos o Behavior Random. Eu vou conectá-lo na posição. Eu consigo ajustar o valor mínimo e máximo e mudo o Seed conforme necessário. Ativando os Separate Channels, os eixos X e Y passam a ter valores independentes. E para o movimento mudar a cada frame de forma gradual, eu vou adicionar e conectar um Frame Behavior no parâmetro Seed e vou colocar um valor bem baixo no parâmetro Velo, que vai deixar essa transição um pouco mais suave e lenta. Uma outra expressão que eu utilizo bastante é a expressão linear, que vai mapear um valor de entrada para um valor de saída de forma proporcional. E é perfeito para você vincular uma propriedade em outra. No Calvary, o equivalente é o Number Range Behavior. Nesse exemplo, eu animo o Position X do círculo de menos 500 a 500. Vou conectar esse valor no Value do Number Range. E aqui eu defino o Source Minimum e Maximum com os mesmos valores da posição. Seleciono a camada da linha e conecto o Number Range no parâmetro Rotation. No Minimum e Maximum eu ajusto os valores da rotação e eu posso inverter a ordem utilizando o gráfico. E o Calvary cuida do resto proporcionalmente. E essas foram 6 expressões do After Effects e seus equivalentes no Calvary. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, beleza? Valeu!